Eu quero ler uma passagem que ainda continua o assunto, é no livro de Números, com os irmãos. Números. É o livro de Números, capítulo 13. Versículo 27. Diz assim, Números 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Trouxeram um cacho, né? Um cacho só de uva. Precisou 2 homens para carregar. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Amém. Vamos sentar. Nós conhecemos a história. Irmãos, como é bom ter homens de fé, mulheres de fé no meio da igreja, né? No meio do povo. Mas infelizmente, às vezes, são em número menor. E a maioria cai na descrença, não é? Na incredulidade. Aqui os homens que foram enviados, né, difamaram a terra e tiraram a glória de Deus perante o povo, porque eles, ao invés de lembrar das grandes vitórias, olharam para as dificuldades. Irmãos, não podemos olhar para as dificuldades. Temos que ser, aleluia, como Caleb, como ele disse aqui, subamos animosamente. Temos que subir animosamente, ter ânimo. Porque Deus não opera onde não tem ânimo, Deus só opera onde tem ânimo. Tem uma passagem de Salmo que diz assim, tende bom ânimo e eu serei convosco. Tende bom ânimo. Porque sem ânimo, disposição para fazer a coisa, não está em nossas condições, mas ter a disposição para servir ao Senhor, Deus opera. Aonde tem ânimo, Deus opera. Aonde tem desânimo, tem incredulidade. Então ele disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança. Olha a palavra de fé, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que Caleb disse isso? A fé que ele tinha, a lembrança das obras, dos livramentos, do poder de Deus. Quando eles viram que da rocha por 2 vezes, saiu água da rocha. Quando eles viram, aleluia, tanta glória do Senhor, o mar se abrir perante os seus olhos, e depois um fechar, aquilo ali bastava. Mas já ia passando os meses e os anos, as pessoas iam perdendo a sua fé, porque iam esquecendo dos livramentos do Senhor, iam relaxando, deixando o espírito das trevas jogar dardos de, por exemplo, de murmurações, de dúvida, reclamando por causa de água, reclamando por causa de comida, reclamando por um monte de coisa. Então Deus não podia operar com eles por causa disso. Vejam bem que eles estavam próximo da terra prometida, aleluia. Aleluia, Senhor. Irmãos, subamos animosamente. Nós estamos próximos de subir para a vida eterna. Glória a Deus. Nós estamos próximos de voltar para casa. Aleluia. Mas tem um grupo de pessoas tirando o ânimo de nós ser santo e batalhar. Vamos fazer como Caleb, irmãos. Não vamos olhar para as dificuldades. Glória a Deus. Como disse o apóstolo, devemos também manter esta palavra dentro de nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Caleb sabia que quem daria a vitória não seria a força da guerra ou o número de homens combatentes do lado de Moisés, mas seria o Senhor, como ele disse, né? Que ele quebra o arco, a lança, joga o carro no fogo, ele faz uma coisa tremenda. Então, irmão, nós temos que conservar o entendimento. Ah, porque eu vou fazer isso? Irmãos, porque se você não fizer, não vai fazer nada. Porque o Senhor ele muda o intento dos povos, o conselho das nações. Ninguém vai fazer nada contra vocês se o Senhor continuar com as mãos estendidas contra o meu servo. Irmão, por pessoas que levantaram contra mim morreram. O Senhor me mostrou que ia ceifar. Começaram a se levantar, começaram a querer me impedir. Deus tirou. Eu estava lembrando hoje, aqui falando com os irmãos na oração, de um vizinho que eu tinha lá na Morada do Sol. O nome dele era Carlão, ele era enorme, ele era maior do que o irmão. E ele participou de Jogos Olímpicos, ele era grandão. Não sei se ele jogava, era dardo, o que era. Mas ele já estava numa certa idade, criava uns filas enormes, se atracava com os cachorros estranhavam ele, né? Que os bichos ficavam de certa idade, perde o faro, né? E aí estranha o dono, né? Isso acontece com as filas, principalmente. Então, houve uma situação lá, que eu já contei para os irmãos, houve uma discussão, assim, eu não desrespeitei, né, a ele, porém eu fui reclamar por causa de uma situação que ele estava fazendo, estava prejudicando e poderia causar dano até nos meus filhos. E ele discutiu e falou um bocado de coisa. Eu disse assim: olha, Deus julgará esta causa entre mim e você. Aí ele disse: não, pai, não. Eu falei: eu ponho-se porque eu sirvo ao Senhor. Mas não falei nenhuma palavra de blasfêmia. Aí naquele mesmo lance eu fui muito afligido naquelas épocas. Eu perdi a casa por 5 anos na mão dos estelionatários, né? E outras situações, deixa para lá. Então aconteceu que no tempo que eu saí de lá, ele recebeu a punição do Senhor, porque o Senhor colocou câncer no sangue dele, leucemia. Segundo os vizinhos, ele comprou uma Bíblia bem grande, não é? Começou a ler a Bíblia, pediu perdão a um monte de gente. Glória a Deus, se ele alcançou a vida eterna. Mas foi necessário, não é, haver aquilo ali e nós falarmos esta palavra. Mas eu vou dizer uma coisa para você: outras coisas que ele fez, né? Os patos que eu tinha, os cachorros matavam, ele jogava na rua. Aí os ovos da pata dele, da galinha que eu achei lá no meu quintal, eu peguei, tu levei lá para ele, ó, que é seu, está lá no meu quintal lá. Então, pagar o mal com o bem, tudo isso foi feito. É ruim, né? Você vê os animais sendo estraçalhados pelo cachorro e a pessoa ainda jogar, não enfim, dar uma satisfação, e fazia mesmo para afrontar, o demônio fazia. Aí um belo dia, não me lembro se foi pato ou foi galinha, acho que foi pato, a pata, né? Uma galinha, eu não lembro. Aí fez um ninho lá no cantinho do meu quintal, lá estava cheio de ovos, né? O diabo pensou que eu ia fazer alguma coisa. O diabo foi derrotado, né, irmão? Glória a Deus. Aí eu peguei os ovos, fui lá, assim, glória a Deus. A galinha lá, sei lá, não lembro, colocou lá no litrozinho, aí fui todo desconcertado. Agora, para fazer isso não é fácil, porque você tem que resignar, você ser resignado, tem que se humilhar, tem que deixar muitas coisas, não é? Olha, irmãos, eu não sei se eu tenho tal graça hoje, tal como antes, que Deus me conceda. Não sei, né? Se Deus me experimentar novamente. Mas houve muitas situações que verdadeiramente o Senhor me ensinou a pagar o mal com o bem. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, não é? Não tive medo, nunca tive medo. Sempre falava da palavra, sempre a palavra, sempre a palavra. Assim, irmãos, não devemos temer acusações, coisas que se levantam. Por quê? Se nós olharmos para as ondas do mar, como aconteceu Pedro, e olharmos para o vento, nós afundamos na fé. Veja que as ondas às vezes são grandes, são maiores do que nós, os ventos também são fortes e podem até nos balançar, mas tem alguém que mandou nós passar por cima. Oh, glória a Deus! Vem! E Pedro começou a andar, aleluia. Agora veja a fabilidade do homem, a falha do homem. Ele já estava andando. Porque duvidou, já estava andando. Que maravilha! Se eu posso andar em cima dessa água, nem essa onda vai me pegar. Oh, Jesus está comigo, manda eu andar.
Quem me mandou foi o Senhor. Aleluia, Senhor. Quem me mandou foi o Senhor. Então, irmão, enquanto não terminar o tempo que Ele determinou no seu livro da nossa jornada, ninguém vai tocar em nós. Verdade. E se não é para tocar, nem no final vai tocar. Glória a Deus. Porque se tiver determinado pelo Senhor, aleluia, Ele será conosco. Como Ele disse, eu sou o mesmo até a velhice. Aleluia. Glória a Deus. Bom é servir o Senhor. Maravilhoso. Bom é não negar a Ele. É verdade. Irmãos, evite de negar a obediência ao Senhor. Não olhe para as dificuldades. Os gigantes que tinham na terra, depois foram todos destruídos. Eles poderiam ser destruídos naquela época, mas o povo deu ouvido então àqueles 10 homens. Eram 10 que murmuraram e difamaram a terra. Somente Josué e Caleb é que falaram bem, exaltando o Senhor. Amém, Senhor. Disseram, eles vão ser o nosso pão, nós vamos comer eles. Mas mesmo assim o povo tremeram, esqueceram das maravilhas, dos livramentos que o Senhor tinha dado. Nós devemos então, irmãos, estar atentos às palavras boas daqueles que pregam com positivo e não dar ouvido à palavra de derrota de ninguém. E ter cuidado para não falar palavra de derrota, desanimando pessoas de congregar, de obedecer. Eu já tive em algumas ocasiões na minha vida que eu não obedeci algumas coisas por não estar preparado, mas eu dizia para os outros, você que está obedecendo, continua, eu ainda não consegui. Nunca fui de desanimar, tirar a pessoa da obediência. Eu já tive numa igreja em que a irmã do pastor da igreja dizia os netos, sobrinhos dela, que eu conhecia muito eles, que Deus revelou para ela que ela andava só de branco, com uma roupa bem comprida, fechada até aqui, de branco. Eu nunca falei um A, porque se Deus falou com ela, amém. E se Ele quisesse falar comigo, Senhor, eu estou aqui. Agora, quem sou eu para dizer que não, para ficar arrumando o texto aqui para desfazer? Porque, é claro, eu sabia que quanto mais vestido, mais santo é para o Senhor. E a roupa dela era fechada aqui, é uma senhora, já faleceu. Então, não podemos, por causa da nossa falta de fé, desmotivar o irmão ou a irmã que está caminhando. Isso é um perigo muito grande. Dar vinho aos nazireus. Está lá nos profetas menores. Não, está lá nos profetas menores. Que davam vinho, forçavam os nazireus a beber vinho, faziam um monte de coisa, rompendo a santidade da vida das pessoas. Depois vocês procuram, está nos profetas menores. Você está em Abacuque, está por ali. Ageu, por ali, Sofonia. Está num desses profetas pequenos aí. Não é? Eu estou falando contra aquelas pessoas que forçavam as outras a fazer coisa errada. O que aconteceu aqui foi que esses homens desmotivaram a nação. 10 homens desmotivaram a nação, quase inteira. Se levantaram, e queriam levantar um capitão. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Às vezes as pessoas querem levantar um comandante, um comando, de acordo com a sua própria vontade, para voltar para trás. É um perigo muito grande. Mas aqui, uma palavra que eu quero falar para os irmãos é não olhar as dificuldades. Obedeça uma palavra, seja um santo, e não olhe para ninguém que vem querer te desmotivar. Isso está parecendo velho, isso está parecendo não sei o que lá. O diabo sempre usa essas expressões para inculcar na mente. E a pessoa fraca de mente e de coração termina cedendo. Amém? Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.